Olá pessoal, bom dia, sejam bem-vindos e vamos à resolução do seguinte exercício. Na célebre corrida entre a lebre e a tartaruga, a velocidade da lebre é de 30 km por hora e a da tartaruga é de 1,5 metros por minuto. A distância a percorrer é de 600 metros e a lebre corre durante meio minuto antes de parar para uma soneca. Qual é a duração máxima da soneca para que a lebre não perca a corrida? Resolva analiticamente e graficamente. Então, primeiro vamos resolver o problema de modo analítico. Para isso, a primeira coisa que eu vou fazer é converter essa velocidade da lebre que foi dada em km por hora para metros por minuto. Então, a velocidade a gente sabe que é de 30 km por hora, isso está no enunciado. A gente sabe que 1.000 metros equivalem a 1 km e que 1 hora equivale a 60 minutos. Então, fazendo essa conta aqui, a gente encontra que a velocidade da lebre é de 500 metros por minuto. Agora, para um segundo passo, vamos fazer um desenho para ilustrar mais ou menos o que acontece na situação proposta. Então, digamos que a lebre esteja aqui. Primeiro, vamos pensar na lebre. A gente sabe que a corrida tem uma distância de 600 metros. Então, aqui, por exemplo, vai estar a nossa linha de chegada. A lebre vai andar durante meio minuto. E a primeira pergunta é qual que é essa distância aqui que a lebre andou nesse meio minuto? Bom, como a gente sabe que é um movimento uniforme, essa distância que a lebre andou vai ser a velocidade da lebre vezes o intervalo de tempo. No caso, a velocidade da lebre é de 500 metros por minuto. Esse intervalo de tempo é de meio minuto, ou seja, essa distância é de 250 metros. Agora, para um terceiro passo, vamos pensar o que acontece. Quando chega aqui nesse ponto, a lebre vai parar para tirar uma soneca. Eu não sei quanto tempo que ela vai ficar na soneca. Quem eu pretendo descobrir, eu vou chamar de T índice S, o tempo de soneca da lebre. Depois que ela tira a soneca, ela volta a percorrer esse trajeto aqui. E vai demorar um certo tempo para percorrer a distância que falta. Vou chamar esse tempo de T índice L. Só que esse tempo que ela vai demorar, eu consigo calcular. Porque, novamente, por ser um movimento uniforme, eu posso dizer que esse tempo é a distância que falta ser percorrida, ou seja, 600, menos a distância que ela percorreu no primeiro meio minuto, dividido pela velocidade da lebre. Bom, a distância que ela percorreu é de 250 metros, a velocidade da lebre é de 500 metros por minuto. Fazendo essa conta aqui, a gente encontra que esse tempo é de 0,7 minutos. Agora a gente consegue dizer qual que é o tempo total que a lebre demorou no trajeto. Eu vou indicar por T maiúsculo índice lebre. E esse tempo quem que é? É o meio minuto que ela demorou inicialmente, mais o tempo de soneca que eu não sei, mais esse tempo que ela demorou para percorrer a distância que faltava. Ou seja, o tempo total da lebre vai ser de 1,2 mais o tempo de soneca. Agora vamos pensar um pouco na tartaruga. Então, o que acontece com a tartaruga? A tartaruga é mais simples ainda, porque ela não para tirar a soneca, ela simplesmente faz o percurso com uma velocidade constante. Então, o tempo total que a tartaruga leva é a distância total a ser percorrida, no caso são de 600 metros, dividido pela velocidade da tartaruga, que é de 1,5 metros por minuto. Ou seja, a tartaruga leva 400 minutos para percorrer a corrida. Agora a gente impõe a condição que a gente quer. No caso, o que é que a gente deseja? É que a lebre ganha. E qual o significado físico da lebre ganhar? O que isso significa aqui pra gente? No caso, se o tempo da lebre for menor que o tempo da tartaruga, significa que a lebre ganha. Se fosse igual, ocorreria empate, e se fosse maior, a tartaruga iria ganhar. Agora a gente substitui pelos valores que a gente encontrou. O tempo da lebre, a gente encontrou que é 1,2 mais o tempo de soneca, e o tempo da tartaruga é 400 minutos. Ou seja, o tempo de soneca ele tem que ser menor que 398,8 minutos. Só que a gente quer o caso limite, ou seja, o tempo máximo
que ela poderia estar demorando. Então, no caso limite, quem que vai ser esse tempo? No caso limite, esse tempo de soneca vai ser exatamente igual a esses 398,8 minutos. Se a gente fizer a conversão, a gente vai encontrar que esse tempo é de 6 horas, 38 minutos e 48 segundos. Bom, agora vamos resolver o problema graficamente. Para isso, novamente eu vou fazer aqui um esboço da situação descrita. Então aqui vai estar a lebre, aqui vai estar a tartaruga. A gente sabe que a distância até a linha de chegada é de 600 metros. Então aqui estaria a nossa linha de chegada e vai iniciar a corrida. Eu vou definir um sistema de orientação X, orientado nesse sentido, como sendo X positivo. E aqui onde se inicia a corrida vai ser o meu zero. Ou seja, aqui o X é zero. E nesse ponto aqui da linha de chegada, o meu X vale 600 metros. E vou pensar no que acontece com o gráfico da posição em função do tempo para ambos os animais. Então aqui vai estar minha posição. Vou pensar nela em metros. Então aqui o X dado em metros. E aqui eu vou colocar o tempo dado em minutos. Eu vou usar a cor vermelha para a tartaruga e azul para a lebre. Então, primeiro o gráfico da tartaruga. O gráfico da tartaruga é o mais fácil, porque é um movimento uniforme, começou da origem, ou seja, o x0 é igual a 0, então é simplesmente uma reta o gráfico da tartaruga. E aqui, ó, esse último ponto aqui, digamos que seja a nossa chegada. Então, esse ponto aqui, ó, o meu tempo a gente já viu da parte anterior que é 400 minutos e que o meu x vale 600 metros. Agora, e como seria o gráfico da lebre? Primeiro, o que acontece com a lebre? Ela vai andar durante meio minuto. Por ela ter uma velocidade maior que a da tartaruga, a inclinação aqui no gráfico vai ser maior. Aqui nesse ponto aqui vai ser o meio minuto, então ela andou. O gráfico, evidentemente, que está fora de escala. Ela andou 250 metros e logo após ela vai parar para uma soneca. O que significa essa soneca? Significa que ela vai ficar na mesma posição. E a gente quer descobrir qual que é o tempo dessa soneca. Então, no caso limite, o que acontece? Exatamente quando ela para de tirar a soneca, ela volta para a corrida e alcança a tartaruga exatamente na linha de chegada. Esse daqui seria o nosso caso limite. Aqui a gente só tem que tomar o seguinte cuidado. Se nesse trecho aqui ela ficar com um tente S, que seria o tempo de soneca, esse instante aqui que eu vou marcar é meio minuto mais o tempo de soneca. Então, só tomar cuidado com isso. Bom, agora como que eu descubro qual que é o tempo de soneca? Concordam que a velocidade aqui nesse trecho da lebre tem que continuar sendo 500 metros por minuto. Então, eu vou calcular a velocidade nesse trecho. A gente sabe que a velocidade da lebre é a variação da posição pela variação do tempo, que nesse caso, inclusive, é a própria inclinação aqui, né, a tangente desse ângulo. Então, posso escrever que a velocidade, que é 500 metros por minuto, vai ser igual a, nesse trecho aqui, se a gente pensar na variação de posição, é 600 menos 250. E a variação de tempo é 400 menos meio mais o tempo de soneca. E fazendo essa conta aqui, a gente encontra que o tempo de soneca é de 398,8 minutos. Ou seja, no caso limite, o tempo de soneca é de 6 horas, 38 minutos e 48 segundos, como a gente já esperava, exatamente igual ao resultado anterior que foi obtido de modo analítico.